Hoje nós vamos responder a uma pergunta da Monique Farias de Jesus. Ela mora em uma cidade chamada Conceição de Almeida, na Bahia. E o tema é um tema muito complexo, é a Revolução Iraniana, que a marca, a data certa é 11 de fevereiro de 1979. Portanto, comemorou-se 44 anos agora, em fevereiro passado, né? Eu só queria introduzir, exatamente no dia 4 de dezembro, né, do ano 530 antes da era atual, portanto nós estamos falando de um período de 2553 anos atrás, Ciro o Grande instaura o Império Persa. Então, nós estamos falando de um povo que hoje chama iraniano, mas eles são persas. Estamos falando de um país que já chamou Império Persa. Né? Então, é um povo com... E mesmo antes desses 2500, tem mais 1000 anos para trás que já tinham povos e populações que migraram, né, de várias regiões ali na Ásia e se fixaram ali onde é hoje o Irã. Né? Bem, é importante essa história mais antiga, mas aí eu me reporto a um episódio que aconteceu em agosto de 1953, que foi o golpe dado contra um primeiro-ministro que não era um homem de esquerda, mas era patriota e nacionalista. Ele nacionalizou o petróleo. O nome dele era Mohammad Mossadegh. Ele era parlamentar. Então nós temos aí um golpe de Estado que instaura no poder um chá chamado Reza Pahlavi, não é? Que era totalmente pró-Estados Unidos, fazia o jogo do imperialismo, seja inglês, francês e especialmente estadunidense. Não é? E foi um golpe engendrado pela CIA, todo mundo sabe disso, né? E aí as perseguições políticas começaram. O líder espiritual chamado Ayatollah ao cargo, né, Ruhollah Khomeini, ele era de oposição a esse sistema porque esse tipo de regime perseguia muçulmanos e o Irã ele tem uma população muçulmana majoritariamente xiita. E aí o Ayatollah Khomeini ele foi então preso, né, no dia 5 de junho de 1964. Ficou um período na prisão, depois foi expulso do país, depois se autoexilou na França. E ele mandava cassetes gravados, na época eram fitas cassetes, com discursos anti-regime do Shah, que era um governo sanguinário, opulento, corrupto, não é? Que não atendia os interesses do povo. Para ter uma ideia, lá em 1970, ele fez uma festa para comemorar os 2.500 anos, uma coisa assim, do Império Persa. Ele gastou, na época, equivalente a 150 milhões de reais, mas nós estamos aí falando em 50 anos de inflação. Se você atualizar isso, é uma festa que hoje custaria R$1 bilhão, uma festa que teve 1 tonelada de caviar, 200 chefes, cozinheiros, chefes, né, franceses foram contratados. Então ninguém aguentava mais esse Shah Reza Pahlavi. Nos anos de 77, 78, as manifestações se intensificaram. E o líder espiritual do Irã, o Ayatollah Khomeini, ele desembarca no aeroporto de Teherã exatamente no dia 1º de fevereiro de 1979, 10 dias antes da marca histórica que é a Revolução. E fala-se de 1 milhão a 2 milhões de pessoas que foram recepcioná-los no aeroporto. Bem, o dia 11 é considerado a data da Revolução porque neste dia o Comando Supremo Militar do Irã decidiu ficar neutro, não entrar nessas questões políticas e deu a ordem para todos os militares saírem das ruas, pararem de atacar o povo. Então este é um marco que aí então o Khomeini, que já era
um grande líder, ele nomeia um primeiro-ministro e depois, no dia 1º de abril, é feito um referendo que acaba a monarquia e instaura a República Islâmica do Irã. Em dezembro desse mesmo ano de 79, eles escrevem uma nova Constituição. E de lá para cá, eles tiveram, apesar de alguns jornais se referirem ao Irã como ditadura islâmica, etc., eles fizeram 35 eleições municipais, estaduais e para presidente da República. Não ficou um ano sem que um presidente não tivesse sido eleito. Então, essas são as questões mais importantes e de lá para cá, 44 anos, eu só queria dar algumas informações políticas, né, para ver o que é o Irã hoje e o que era antes. São muitas as informações, em pouco tempo não dá. Não é? Para quem fala que não tem liberdade no Irã, lá tem 240 partidos funcionando. Né? A média de idade das mulheres antes da Revolução era 57, hoje é 76. Não é? A alfabetização era 47, hoje atinge 87. E universidades que tinham 223, o Irã hoje conta com 2.540 universidades, faculdades isoladas, né, centros de estudos. Então é um país muito avançado. Até o líder espiritual deles é eleito de forma direta por um conselho de guardiões da revolução, que eles chamam, né, guardiões do Islã, que é composto por 88 pessoas que, por sua vez, são eleitos pelo voto direto do povo.